Nessa primeira aula da terceira semana, nós vamos começar a estudar as técnicas de integração. Bom, do que consiste, essas técnicas de integração? Elas são técnicas utilizadas para transformar uma integral que inicialmente não seria possível resolvê-la apenas utilizando as fórmulas disponíveis na tabela. Então, com essas técnicas, nós transformamos a integral em uma nova integral, e essa nova integral, sim, eu consigo resolver lá, utilizando as integrais, disponíveis na tabela. Então, a primeira técnica que nós vamos ver é a técnica de integração por substituição. Nessa técnica, nós vamos substituir a variável da função por uma outra variável, de modo que eu consiga resolver a integral. Então, para a gente entender como que vai funcionar essa técnica de integração, vamos pensar aqui numa função f grande, que seja uma primitiva da função f. E vamos pensar também numa função g que seja derivável. Então, essa função g eu consigo derivar ela. Então, a derivada da função f de g de x, observar que isso aqui é uma função composta, ó, f de g de x. Então, a derivada dessa função composta, ela é quem? Eu uso a regra da cadeia, que a gente viu no semestre passado, e a derivada dela vai ser a derivada de f com relação à variável g de x, vezes a derivada de g de x com relação à variável x. E nessa expressão aqui, nessa aqui, ou então nessa, se eu chamo o g de x de u, quem que seria a derivada desse u? Então, a derivada do g de x, essa função daqui de dentro, ela vai ser o g' de x, como eu não sei quem é a função g, então deixa a derivada indicada, e essa derivada foi feita com relação a x, então vou deixar o dx indicado aqui na frente. Bom, então eu tenho que, se u é g de x, a derivada de u vai ser g' de x, que foi derivado com relação a x. Bom, agora se eu pego esse u, que é g de x, e esse du, que é g' de x dx, e substituo aqui nessa integral, no que essa integral vai se transformar? Eu vou ter aqui integral de f grande linha de g de x é u, Então, de u vezes g' de x dx é exatamente quem? Exatamente o du. Então, vezes du. Bom, observem que a gente tinha uma função aqui sendo integrada bastante complicada, bastante grande, e agora a gente obteve uma integral que é bem menor. Bom, com isso, o que a gente tem, Como eu tenho aqui a integral da derivada da função f de u, nós temos lá que a propriedade da integral, nos diz que a integral da derivada de uma função é a própria função mais a constante. Então aqui, se eu tenho integral de f grande linha de u du, então essa integral vai ser f grande de u mais a constante c. Bom, mas quem é u? O u é g de x. Então, eu vou ter aqui, que isso aqui é f de g de x. Então, f de g de x mais a constante. Então, a integral da derivada de f de g de x vezes a derivada de g de x dx é a função f de g de x mais a constante. Que deveria ser realmente isso, porque aqui a gente pegou que a derivada de f de g de x, utilizando lá a regra da cadeia, é essa função aqui, que é essa função que a gente integrou. Então, o que a gente fez? A gente baseou lá na regra da derivada da função composta para obter a integral de uma função. Bom, mas como que eu vou fazer isso aí, na prática? Então, na prática, eu vou precisar de encontrar alguém na minha função para chamar de u e alguém para chamar de du. E temos aí também algumas dicas que nos ajudam a determinar quem é esse u e quem é esse du.
que são as seguintes. Então, para resolver uma integral pelo método da substituição, chamaremos, em geral, não quer dizer que é sempre, né, na maior parte das vezes, nós chamaremos de u a parte da função que se aparenta mais complexa. Então, normalmente o u vai estar na parte mais complexa da função. Então, e caso essa função seja uma fração, caso ela se apresente na forma de fração, geralmente esse u vem no denominador da fração. Ela vai estar embaixo lá na fração. O valor desse u ele deve ser definido de modo que a derivada dele também esteja presente na função que está sendo integrada. Então, eu vou escolher o u de forma que a derivada desse u também está lá na função. E por último, né, além da função u e da derivada dessa função u, devem restar na integral apenas constantes e símbolos lá de alguma operação. Por exemplo, mais, menos, uma raiz, um expoente, isso aí pode sobrar, mas não pode sobrar a variável lá da função que está sendo integrada. Se é uma função que depende de x, né, então após fazer a substituição do u e da derivada desse u, não pode sobrar x lá na minha função. Vejamos agora alguns exemplos em que eu tenho uma função para ser integrada e eu preciso então determinar nessa função quem vai ser o u e quem vai ser o du. Então nesse primeiro caso aqui, ó, integral de x raiz de x ao quadrado mais 1 dx. Pelas dicas que a gente viu, o u ele vai geralmente estar na parte mais complicada da função. Não quer dizer que é toda ela. Mas nesse caso aqui, quem que é mais complicado? Ó? Essa raiz, né? Mas então o du vai ser toda a raiz? Não necessariamente. Nesse caso aqui, por exemplo, não vai ser. Então, nesse caso, o u vai ser apenas quem está dentro da raiz. Ele vai ser x ao quadrado mais 1. Eu preciso encontrar quem é o du também. Então, vou derivar esse u aqui para encontrar o du. Então, a derivada desse u vai ser 2x dx. Eu coloco dx, né, para indicar que esse x ao quadrado ele foi derivado com relação a x. E obteve 2x. E a derivada de 1 é zero, então nem precisa vir para cá. E observem, né, que além dessa raiz desse u aqui, sobrou apenas x dx. E esse x dx está aqui. Ó. Basta eu passar esse 2 aqui para debaixo do du, que eu vou ter exatamente x dx. Então, eu vou ter du sobre 2 igual a x dx. Nesse outro caso aqui, integral de x é elevado a x ao quadrado dx. Novamente a mesma dica. O u normalmente está na parte mais complicada da função. Qual que é a parte mais complicada? É elevado a x ao quadrado. Quem vai ser o u nesse caso? O u aqui vai ser o expoente, o x ao quadrado. Se eu derivo esse x ao quadrado, então a derivada do u vai ser 2x dx. Observar, né, que eu tenho aqui o x e o dx, só que eu não tenho esse 2. Então, novamente, aqui eu passo esse 2 para o denominador do du. Eu vou ter du sobre 2 igual a x dx. Nessa próxima aqui, eu tenho integral de dx sobre x mais 1. Nesse caso, eu tenho uma fração, né? E a dica lá dizia que, no caso de ser fração, normalmente o u está no denominador. E nesse caso aqui vai funcionar. Ó. O u vai ser x mais 2. Então, o u é igual a x mais 2. E quem é o du? O du é igual a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 2, que é 0. Então, vai ficar 1, que foi derivado em relação a x. Né? Então, posso pôr 1 vezes dx, ou simplesmente dx. E o dx está aqui em cima. E nesse outro caso aqui, ó, integral de seno de 2x dx. A parte mais complicada da integral seria tudo isso, né? Mas eu não vou pegar tudo, eu vou pegar apenas quem está aqui dentro do parênteses. Então, nesse caso, o u vai ser 2x. E quem é o du? Quem é a derivada de 2x?
A derivada vai ser 2 dx. Novamente, nesse 2 eu passo ele aqui para baixo. Então eu vou ter que du sobre 2 é igual a dx. Bom, basicamente, né, o que a gente vai precisar para resolver a integral é encontrar quem é esse du e quem é o du, substituir esses valores aqui na expressão, obter uma nova função que depende apenas da variável u e resolver a integral dessa função. No final, né, a integral, o resultado da integral vai depender da variável u e eu preciso transformar ela de volta para a variável x, utilizando essa mesma substituição aqui. Bom, com isso a gente termina essa primeira aula e nas próximas aulas nós vamos ver alguns exemplos aí aplicando a técnica de integração por substituição para resolver diversos problemas.